Olá, bom dia, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram de feriado? Foi tudo bem? Bom, e por falar em feriado, vocês sabem por que ontem foi feriado? Não? Então a tia Marguinha vai contar. Ontem foi o dia 7 de setembro, dia que a gente comemora a independência do Brasil. Então vamos ouvir uma historinha para entender melhor que história é essa de independência do Brasil? Então vamos lá. 7 de setembro, independência do Brasil. Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Isso, o Brasil era uma terra onde viviam só os índios. E aí, Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil descobrindo essa terra tão linda que é onde a gente mora hoje. Então, como Pedro Álvares Cabral era um português e foi ele que descobriu o Brasil se tornou colônia de Portugal. É mais ou menos assim. É como se Portugal fosse dono do Brasil. E já que o Brasil era colônia de Portugal, Portugal levava todas as nossas riquezas. Nós temos muitas riquezas. Ele levava a nossa madeira, ele levava todo o nosso ouro, ele levava todas as pedras preciosas que nós temos. Em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com a sua família. Ele veio morar aqui no Brasil. Dom João e Carlota Joaquina, que eram os reis, e eram os pais de Dom Pedro, resolveram voltar para Portugal. Não quiseram mais ficar aqui no Brasil. E enquanto isso, Dom Pedro e Leopoldina era a esposa de Dom Pedro. Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Então eles ficaram aqui no Brasil representando o país deles, né? Depois que o Brasil cresceu, Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e pelo seu povo. Dom Pedro adorava o Brasil. Ele não queria mais voltar para Portugal. Ele adorava isso aqui. Então, no final de 1821, Dom João queria o poder total no Brasil. Dom João, vocês lembram, né? É lá o rei de Portugal, o pai de Dom Pedro. E ele queria ter o poder total no Brasil. E ele escreveu então para o Pedro: Pedro, volta logo para Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Só que Dom Pedro não queria de jeito nenhum voltar para o Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse que ficaria no Brasil, que não iria para Portugal. E o povo adorou. E esse dia ficou sendo conhecido como Dia do Fico. Mas, em 2 de setembro, Dona Leopoldina, que é esposa de Dom Pedro, com auxílio de José Bonifácio, ela assinou a Declaração da Independência. Foi a esposa de Dom Pedro que assinou. E em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, era um rio enorme, estava lá Dom Pedro, e ele lá conversando com outras pessoas do seu governo, ele resolveu que iria declarar a independência do Brasil.
E ele gritou uma frase muito conhecida: independência ou morte. Ele estava realmente disposto a lutar pela independência do Brasil. Ele não queria mais que o Brasil fosse colônia de Portugal. Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou, começou a chamá-lo de imperador do Brasil. E a sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Ele foi coroado a imperador do Brasil. Mas somente em 1824 a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Porque, como eu disse antes, né, Portugal não queria que o Brasil fosse independente dele. Ele queria continuar sendo o dono do Brasil. Então, só em 1824, um tempinho depois, que Portugal realmente, que o Brasil realmente foi reconhecido como independente de Portugal. E essa foi a nossa historinha sobre a independência do Brasil. Esse é o motivo pelo qual nós comemoramos ontem a independência do Brasil e ontem foi feriado. Olha, tia Marguinha vai deixar aqui embaixo 3 folhinhas para vocês fazerem, tá bom? Não tem atividade do livro. Um beijo grande e até amanhã.